Amém, irmãos? Um pouquinho da experiência da vida da Altinol. A Altinol é um presente realmente de Deus. Por quê? Deus tem nos dado uma palavra assim, lá na Mongólia, que Ele só vai nos dar os melhores. Amém, irmãos? A Altinol e o Wendy são as melhores pessoas que Deus poderia nos dar nesse tempo. Nós acreditamos que o que Deus vai fazer nesse tempo é muito maior do que nós estamos imaginando, muito maior do que penetrou no nosso coração. Tanto que Thaís e eu, nós orávamos para que Deus nos desse um casal precioso. E aí o Senhor nos deu o Wendy e a Altinol. Amém? Vocês conseguiram entender? Quem vai orar pela Mongólia a partir de hoje? Amém? Quem quer ir na Mongólia a partir de hoje? Levanta a mão aí, fica com a mão levantada que o pastor Dias quer ver ali, Só pode visitar com 2 anos, irmão. Menos de 2 anos não vai não, hein? Só vai lá visitar. O senhor vai visitar? 2 anos. Amém, é de Deus. Da outra vez eu mostrei um vídeo, até engasguei. Deus vai falar com o senhor, amém? Da outra vez eu mostrei um vídeo daquilo que o Senhor tinha feito, como o Senhor estava conduzindo todas as coisas. A senhora vai, pastora? Muitas coisas o Senhor fez. Então eu não vou passar o vídeo, eu só vou mostrar 2 coisas que o Senhor está fazendo através do Brasil, na Mongólia. Mas deixa eu acrescentar aqui, mesmo não mostrando o vídeo. Hoje nós temos um trabalho dentro da nossa casa, que já tem 13 mongóis. Nós estamos ensinando a palavra de Deus para eles. Quem estava aqui da outra oportunidade viu o vídeo. Nós temos, desse relacionamento, muitas coisas aconteceram. As 2 coisas assim, que eu vejo como um apontamento de Deus para nós, foi os 2 terrenos que nós ganhamos. Um de 1.500 metros quadrados e outro de 1.000 metros quadrados. Amém? Para esse terreno, e é isso que eu quero mostrar, são 3 fotos. Pode pôr agora, meu irmão? As fotos. Essa é a primeira. Esse foi um engenheiro que está trabalhando para nós. O que é isso? Esse vai ser o nosso orfanato, amém, irmãos? Como você viu, existe muita necessidade do trabalho com criança. Então esse orfanato, ele vai ser feito, confeccionado com containers. Nós temos acreditado que vai ser uma obra barata. E por que nós temos acreditado nisso? Porque por muitos anos eu trabalhei na área de construção civil, então eu tenho muita experiência e a mão de obra de 90% dessa obra eu consigo fazer, irmãos. Amém? Você vai orar por isso a partir de hoje. No terreno de 1.000 metros nós vamos fazer 8 casas como essa. Volta aí, meu irmão. Nós vamos fazer 8 casas como essa, que cada apartamento desse, cada casa como essa, vai caber 30 crianças recém-nascidas, irmãos. Inicialmente nós estamos sonhando com 1.000 crianças, então eu preciso de mais terreno, eu vou orar para Jesus me dar mais terreno. Amém? Você vai orar por isso, é um desafio de oração a partir de hoje para você. Amém? Passa agora. Passa outra, depois nós... Isso. Irmãos, esse é um projeto que o engenheiro de Campo Grande está fazendo. Na verdade, nós vamos, ao longo do tempo, ainda fazer algumas mudanças, mas isso aí é a escola internacional, também feita de containers. A primeira etapa desse projeto vão ser 8 containers. Ele tem dormitório, tem um motivo específico, mas o motivo dessa escola internacional é que, sendo uma escola internacional, eu posso ensinar a palavra de Deus. Se for uma escola registrada na Mongólia, uma escola mongol, não é permitido falar a palavra de Deus para crianças com menos de 18 anos, como você ouviu a Altinol falando aqui. Mas uma escola internacional cristã, eu posso fazer isso, amém? Você vai orar por isso hoje, a partir de hoje, sem parar, porque nós queremos fazer, essa é a parte de baixo. Eu estou orando até pelos carros agora, amém? É de Deus? É de Deus, irmãos, orar pelos carros também? Irmãos, lá faz menos 50 graus, um carrinho resolve, não resolve? Passa a segunda parte, a segunda foto. Essa é a parte de cima, são 3 salas de cada lado de aula, com o teto vazado, onde nós vamos poder ter a visão de tudo. A parte do meio ali, irmãos, é a nossa igreja, diga amém.
Essa igreja vai caber 400 pessoas, gente. Nós vamos ter 400 mongóis nessa igreja e o Andy vai ser nosso pastor, amém? Amém, irmão? Você liga isso no céu comigo? A parte de cima é um dormitório. Por que nós resolvemos fazer 2 dormitórios, na parte de baixo e na parte de cima? Irmãos, nós queremos ter o nosso centro de formação de obreiros nativos. Então essa escola vai ser uma escola internacional de fachada. Nós vamos ensinar crianças de várias faixas etárias, mas nós vamos ter lá as pessoas que vão conhecer Jesus e nós vamos capacitar essas pessoas para que elas preguem o Senhor Jesus naquela nação. Por que isso? Thaís e eu, nós fizemos uma viagem da divisa da Rússia com a Mongólia até a divisa da China com a Mongólia. Irmãos, a viagem demorou alguns dias e nós descobrimos cidades inteiras de 10 mil a 100 mil habitantes que não tem nenhuma igreja. Irmãos, nós precisamos estabelecer uma igreja lá. Amém? Quem quer ir lá nos ajudar a estabelecer a plenitude? É de Deus. É de Deus, não é, pastora? Quem sabe uma igreja plenitude em uma das cidades na Mongólia? Tem um pastor pronto aí, eu acho que o pastor Paulo. Cadê o pastor Paulo? O pastor Paulo falou que quer ir, viu? Amém, irmãos? Então, basicamente, é isso que nós desejamos na Mongólia. O que nós desejamos? Trabalhar com crianças, como a Otinol falou, mas estabelecer igreja, que é um princípio da palavra. Amém? Atos dos Apóstolos é o que nós vemos. Igreja sendo estabelecida. E o que nós queremos é exatamente isso. Estabelecer igreja para que a igreja faça a obra social em toda aquela nação. Amém? Eu quero aqui, já tenho pouco tempo e quero terminar dentro desse pouco tempo, dentro do tempo que foi me dado. Mas eu preciso deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Abre a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João. Você vai pôr o Evangelho de João aqui? Então põe, por favor, vamos ler todos aqui no telão. Capítulo 3, um texto muito conhecido dos irmãos, verso 16. Verso 16, isso. Quem conhece esse verso, diga, eu conheço. Só tem crente aqui, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor, eu te louvo por esta noite, eu te louvo pelos pastores deste ministério, te louvo por essa igreja linda, mas o que eu te peço é que o teu Espírito nos ensine a tua palavra, somente o teu Espírito nos ensine a tua palavra, para que nós possamos cumprir o teu propósito eterno para as nossas vidas. Te louvo e te agradeço e te peço, Senhor, faça algo sobrenatural com relação ao campo missionário nesta noite sobre essa igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido que nesses dias nós não ouvimos muito falar, nós não ouvimos mais pregações sobre João 3,16. Eu estou para dizer para você que a última vez, tirando eu pregando sobre esse texto, sobre esse versículo, que eu ouvi essa pregação faz 17 anos que eu ouvi a última vez uma pregação sobre esse versículo. E andando pelo Brasil, eu percebi, irmãos, que o Brasil está com falta de conhecer o Evangelho da salvação. O Brasil, nós vemos igrejas grandes que têm salvado pessoas, mas pouco as pessoas têm ouvido a respeito desse amor que Jesus anunciou naquela cruz, morrendo e ressurgindo, para que nós pudéssemos ser alcançados. Poucas vezes eu ouvi falar sobre João 3,16. O interessante do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, e nós achamos que esse amor, ele ficou para aqueles dias, esse ficou para o tempo de Jesus, que esse amor parou em Jesus. Não é uma verdade completa. Eu digo para você que da mesma maneira que Deus amou o mundo, você também precisa amar o mundo. E aí eu conversando com o pastor, ele me disse assim, Rick, mas se você colocar dessa maneira, vai ser uma heresia, porque nós não podemos amar o mundo, mas a maneira que está colocada na Bíblia, em João 3,16, é que Deus amou o mundo, e esse mundo é pessoas. Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu te amo. Mas fala de verdade, amém? Se você não ama ela, você vai se convencer agora que você precisa amar ela. Amém? Irmãos, porque amar é muito difícil,
Mas amar também é uma decisão, você decide amar, amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, eu decido te amar. Amém? Pastor, eu decido te amar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Porque nós precisamos entender isso. Porque o amor, a decisão do amor que nós temos em amar o nosso próximo, que é bíblico, necessário, e isso vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por este amor revelado em você através da vida de Jesus. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, me amar é fácil. Eu quero ver você amar o mundo. Amém, irmãos? Amar o Rick, que é um missionário, é muito fácil, pastor Dias. O difícil é a gente amar aquela pessoa que está lá fora, precisando ser amado, precisando ser tocado, precisando ser abraçado, porque quando você abraça, não é você que está abraçando, mas Jesus está abraçando as pessoas. Irmãos, nós precisamos ser diferentes. Afinal de contas, nós fomos colocados como a geração que veio para transformar esse tempo, essa geração. Então, se nós entendermos que nós precisamos amar como Deus amou, nós estamos fazendo tudo ao contrário do que Deus fez. Nós estamos fazendo tudo ao contrário do que Jesus fez. Jesus manifestou o amor dele para conosco, indo até a cruz e morrendo, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser alcançados. Mas nós, de fato, não queremos morrer para que outras pessoas se acheguem ao Senhor Jesus. Irmãos, é muito fácil falar que nós amamos, mas quando nós encontramos uma pessoa no farol, nós não abaixamos o vidro do nosso carro e damos um valor em dinheiro para que ela possa comer. Irmãos, eu tenho um voto com a Thaís. Todas as pessoas que nos pedir dinheiro, nós nunca negaremos. Por quê, Rick? Porque é algo que Deus colocou na minha vida, é uma semeadura que eu faço todos os dias, independente da quantidade de pessoas. E você vai falar, Rick, mas muitos, eles pegam o seu dinheiro e eles vão usar droga. E eu digo assim para eles, irmãos, eu dou o dinheiro e falo assim, olha, esse dinheiro é santo, eu sou pastor, e se você usar esse dinheiro para você usar droga, você vai ter uma overdose. E você sabe que a palavra de um profeta se cumpre. Eu digo a pessoa que eu estou dando dinheiro. Então entenda bem, se você usar droga, Jesus vai vir em juízo com você, porque esse dinheiro é santo. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu encontrei uma pessoa que eu fiz isso, e sabe o que ele disse? Ele disse, pastor, aquele dinheiro que você me deu foi o dinheiro mais abençoado da minha vida, porque quando eu ia fazer algo errado com aquele dinheiro, eu lembrei que o Senhor me disse que se eu usasse droga, eu ia ter uma overdose, e eu não queria morrer, então eu procurei a primeira igreja e fui até ela e aceitei Jesus. Irmãos, nós somos agentes do amor de Deus nesse tempo. E como agente do amor de Deus, nós precisamos ser diferentes. Amém? Quando o Senhor falou comigo sobre esse texto, eu estava na Mongólia. Não podia ser diferente. Né? Os últimos anos lá não poderia ser diferente. Eu e a Thaís estávamos andando pelas ruas da Mongólia, da capital, Ulaanbaatar. E em um momento a qual nós estávamos andando, nós viramos uma rua e havia uma senhora deitada. Irmãos, estava menos 37 graus. Tinha muitas neves. Na verdade, estava toda cheia de neve. E aquela mulher, aquela senhora, estava deitada naquela situação. Thaís e eu corremos ao encontro daquela senhora. Eu ajoelhei, a Thaís, enfermeira, logo foi ver a pulsação daquela senhora para ver se ela estava viva. E nós começamos a ficar desesperados. Havia uma pessoa conosco que falava mongol fluente. Eu disse, por favor, liga para uma ambulância, para uma polícia, liga para alguém, porque alguém precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. E aquela pessoa que estava conosco disse, não resolve. Não vai acontecer nada, você vai fazer isso agora e daqui 2 dias ela vai estar caída em outro lugar da mesma maneira. Então eu olhei para aquela missionária e eu disse, aonde está o amor de Deus? Aonde está a compaixão? Você foi colocado neste lugar para fazer a diferença, não para julgar as pessoas. E esse é um contratempo que nós temos com o amor, porque ao invés de nós amarmos, nós julgamos, e nós não estamos colocados para ser juiz, mas
pessoas que foram colocadas para amar incondicionalmente. Amém? Amém, irmãos? Nós não amamos como Deus amou. É fácil provar isso para a igreja desse tempo. Porque a igreja desse tempo, ela vê uma pessoa que está precisando comer. Eu e Thaís, nós viajamos muito, e todas as vezes que alguém vem, tio, normalmente criança, né? Ou adulto, tanto faz, mas todas as vezes que uma pessoa vem aonde nós estamos e fala, eu preciso comer, eu falei, então nós vamos sentar juntos e vamos comer. Às vezes nós estamos em um restaurante, e chega uma pessoa e fala assim, eu preciso comer, eu falo, filho, senta aqui, fica aqui conosco, coma conosco, se deleita, porque o meu Deus, Ele quer alcançar a sua vida. Irmãos, nós podemos ser melhores, nós podemos ser cristãos melhores, irmãos, nós podemos fazer algo que mude a vida de uma pessoa. Irmãos, nós precisamos pregar a palavras, mas não com palavra. Nós precisamos pregar o Senhor Jesus, mas não com palavras, e sim com atitudes que de fato transformam a vida de pessoas. Irmãos, é muito fácil vir ao púlpito e pregar. O difícil é viver. Viver é difícil. Viver esse amor que Jesus viveu, dando a sua vida por nós, isso sim é difícil. E que isso tem a ver com missões, é isso exatamente missões. Jesus, ele só foi na cruz porque ele tinha uma missão dada por Deus. Se existe alguém que é missionário, esse alguém foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus, irmãos. Jesus tinha uma convicção daquilo que ele veio para fazer, que era amar a humanidade e dar a sua vida por ela. Nós precisamos amar como Jesus amou. Você precisa dar a sua vida para outros como Jesus deu a dele. E você pode falar, Rick, nós somos uma igreja na visão celular e nós damos as nossas vidas. Eu digo para você que mesmo com todo o trabalho que você tem de segunda a segunda, você pode fazer muito mais. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele não descansava, ele trabalhava. E quando ele não estava trabalhando, ele estava orando, buscando direção de Deus para o que ele iria realizar nos próximos dias. Nós precisamos amar e entregar a nossa vida como ele o fez. Amém? Irmãos, só é missionário quem entende isso. Nós temos uma igreja missionária, pastor Dias, aqui. Uma igreja que está buscando conquistar a fortaleza para o Senhor Jesus, amém? Irmãos, mas nós podemos fazer mais, nós podemos ir além, nós podemos amar mais e muito mais. Sabe o que eu descubro? Nós atentamos muito para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E às vezes nós pensamos assim, isso é algo que Jesus fez, não é para mim. Mas se nós estudarmos o livro de 1 João, capítulo 3, verso 16, nós vamos ver que o que Jesus fez também é para nós. Dá para pôr aqui? Olha lá, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós deveremos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Então o que Jesus fez, irmãos, também está colocado para nós fazermos nesse tempo, seja aqui em Fortaleza, Ceará, seja na Mongólia. Irmãos, se nós não morrermos nesses dias, para que Cristo viva em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Como Cristo vai ser manifesto em nós? Quando nós morrermos. Porque não dá. O que está escrito na Bíblia? Importa que Ele cresça e que eu... Irmãos, nós temos que diminuir se nós queremos Ele, se nós queremos a vida dEle, se nós queremos a presença dEle, se nós queremos andar e as pessoas não vê nós, mas vê Cristo. O maior testemunho de um homem, de uma mulher, é quando as pessoas dizem, ali vai um homem de Deus, porque eu não vejo nele Ele, mas eu vejo nele Cristo. Irmãos, esse é o maior testemunho que nós podemos obter. Quero contar uma história para vocês que não é minha. É de um missionário
chamado Zinzendorf, na verdade um conde alemão. Não sei quantos já ouviram falar ou leram sobre ele. Zinzendorf era um homem muito rico, muito rico. E ele pregava a palavra na Alemanha, na geração dele. Irmãos, e um dia ele foi a um país chamado Groenlândia. Quantos já ouviram falar sobre a Groenlândia? Irmãos, esse é um país que eu também oro. Eu acredito que Jesus vai me levar lá um dia. É frio como a Mongólia, mais do que a Mongólia, na verdade. Jesus, ele tem um manto aí com esse negócio de frio comigo, e eu gosto, irmãos. Zinzendorf foi à Groenlândia. E ele pregou na Groenlândia para os groenlandeses. E a história conta que os groenlandeses olharam para ele no final da pregação e disse: por favor, nos envie um missionário para continuar falando do amor de Deus. Irmãos, Zinzendorf voltou para a Alemanha. E quando ele estava na Alemanha, ele pastoreava uma igreja que tinha nada mais e nada menos do que os moráveis. Quantos já ouviram falar dos moráveis? Os moráveis já tem uma turma a mais. E ele pregou naquela igreja, naquele culto, e disse: eu preciso de um casal ou um missionário para ir à Groenlândia, porque lá na Groenlândia existe um povo sedento para conhecer o amor de Deus. Irmãos, ninguém levantou. Mas havia um jovem lá no fundo da igreja. E aquele jovem se levantou e veio andando vagarosamente até chegar em frente ao púlpito. E quando ele chegou em frente ao púlpito, ele levantou a mão e disse: pastor, ninguém se levantou e eu me candidato a ir à Groenlândia. Zinzendorf olhou aquele jovem de cima e embaixo, irmãos, e quando ele chegou lá embaixo, pastor Dias, aquele jovem não tinha um par de sapato. Estava descalço. Ele não tinha um sapato, irmãos. E sabe o que aconteceu? Zinzendorf olhou para aquele jovem e disse: volte para casa. Amanhã eu vou te levar o ticket para você ir à Groenlândia e um par de sapato para que você possa ir até lá. Irmãos, o culto acabou, o pastor Zinzendorf despediu a igreja, todos foram embora, e quando eles foram embora, o que aconteceu? Aquele jovem também foi, amém? E quando aquele jovem chegou em casa, algo dentro dele fervia. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele escreveu um bilhete para Zinzendorf, deixou em cima da mesa e foi para a Groenlândia, irmãos. Ele não conseguiu esperar a manhã seguinte. Quando Zinzendorf chegou na casa dele pela manhã com o ticket e um par de sapato, ele não estava lá. E no bilhete estava escrito: pastor amado Zinzendorf, eu não aguentei esperar um par de sapato, porque havia muitos na Groenlândia que nessa noite poderia morrer sem conhecer o amor de Deus. Então eu decidi ir. Irmãos, passado 1 ano e meio, Zinzendorf ouviu notícias que estava tendo um avivamento na Groenlândia. Zinzendorf ficou muito curioso e foi até a Groenlândia novamente, irmãos. E quando ele chegou na Groenlândia, ele fez uma pergunta: quem é o culpado desse avivamento? Então os cristãos que receberam Zinzendorf levou ele na casa do jovem. E quando ele chegou lá, era aquele jovem que não tinha um par de sapato, irmãos, mas estava avivado em Deus para provocar o avivamento. Eu vou falar para você porque nós não temos um avivamento no Brasil e porque nós não alcançamos as nações. Porque nós estamos preocupados com um par de sapato. Porque o que é o sapato na vida de um homem? Nada mais é do que uma segurança de você pisar e não machucar os seus pés. O que é um sapato? É uma segurança de você ter a sua casa, de você ter o seu carro, de você estar preocupado com as coisas desse mundo. E essa é a dificuldade da igreja do Brasil. Por isso que a igreja do Brasil, igual nós estávamos discutindo quando nós viemos
para a igreja. A igreja do Brasil não está preocupada de ir às nações, e eu digo para você por quê? Porque a igreja do Brasil, ela está ligada com as coisas da terra, ela está focada com as coisas da terra, então tudo que é da terra é muito mais importante do que as coisas do céu. Isso é o que está faltando para a igreja do Brasil, é conhecer o amor de Jesus, morto na cruz e ressurreto após 3 dias. Nós estamos preocupados em andar de carro zero. É isso que está acontecendo com a igreja do Brasil. O que está acontecendo conosco é uma verdade. Está faltando a revelação do Espírito Santo que tinha em Atos. Todos vendiam todas as coisas. Era um só coração. Um só coração. Você permite eu fazer algo aqui? O Espírito Santo está colocando algo no meu coração. Quantos de nós hoje temos coragem de fazer um ato profético neste lugar? Entregando ao Senhor o nosso par de sapato e dizendo para Ele: a terra não é a minha segurança. Você teria coragem de tirar o seu sapato e pôr aqui no altar dizendo: Senhor, a terra não é a minha segurança? Sabe, irmãos, se você tiver coragem, é isso. Sabe por quê? Um dia nós entregamos a nossa vida e dissemos: Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, mas não é uma verdade completa na vida da igreja do Brasil. Porque nós queremos Jesus só como Salvador. Nós não queremos Jesus como Senhor. Porque se nós quiséssemos Jesus como Salvador, como Senhor, irmãos, nós não íamos depender de um par de sapato ou de um ticket. Nós iríamos para as nações correndo. E então, Marcos capítulo 16 seria verdade na igreja do Brasil. Então Atos 1:8 seria verdade na igreja do Brasil. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serás minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas nós não queremos. A igreja do Brasil não quer. Você quer Jesus? Quem quer Jesus? Entrega o seu par de sapato, meu irmão. Mostra para Jesus que o que você tem não é segurança. Mostra para Jesus. Mostra que você ama como Ele amou. É isso. Esse é o retrato da igreja do Brasil. Existe uma meia dúzia que querem ir às nações. Existe uma meia dúzia que quer ir às nações. E você pode falar: Rick, mas eu não tenho condições. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um testemunho pessoal para me encerrar, que eu acho que minha hora já acabou. Eu fui um jovem, uma criança abandonada aos 6 meses de idade, pastor Dias. Uma família muito pobre me pegou para criar lá na Zona Leste de São Paulo, em uma das favelas de São Paulo. Depois de um tempo, eu descobri que meu pai e a minha mãe eram muito ricos. Os meus pais biológicos, eles eram riquíssimos. E quando eu descobri isso, eu fiquei feliz. Porque afinal de contas, eu iria sair da escassez, irmãos, amém? Gerei relacionamento com meu pai, com os meus irmãos, que são 8, não é pouco não. Gosta, né? E o que aconteceu, irmãos? Meu pai faleceu há 4 anos atrás e eu estava lá no campo missionário. A minha família entrou em crise, a minha família biológica. Mas antes disso, o Senhor me levou às nações e eu não dependi de um centavo do meu pai. Eu ainda era aquele jovem sem condições da periferia de São Paulo. Mas Jesus me levou para a Mongólia.
Jesus me levou para mais de 20 países. Jesus me fez morar na Inglaterra. Jesus me fez morar em Portugal, no Camboja. Jesus me fez andar nas nações. Irmãos, chegou a hora de dividir a herança. E eu falei, agora eu vou nadar, gente. A minha mãe biológica perguntou para mim assim, Rick, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? E eu disse para ela, eu vou gastar tudo na Mongólia. É de Deus, não era? Gente, eu ia montar todos os projetos do meu coração. Mas um dia, Thaís e eu estávamos orando pela finalidade daquele dinheiro, daquela herança. E Deus me disse, até agora você andou sem dinheiro. Por que você precisa de dinheiro agora, sendo que eu sou o dono do ouro e da prata? Nós podemos nos desligar das coisas da terra e nos ligar com as coisas do céu. Aquele dia eu entendi que Deus ele estava trabalhando em mim para me não prender às coisas dessa terra. Já que eu não era prendido e nunca fui prendido às coisas dessa terra. Mas naquele dia o Senhor mostrou que o dinheiro não era importante. O importante era o meu coração. Porque está escrito na palavra que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. É isso. Eu quero convidar vocês para orar. Eu quero dizer para vocês que o Senhor vai levantar muitos missionários nessa igreja. Você pode se preparar, porque o Senhor vai falar com você sobre o campo missionário. Mas Ele também vai falar de um nível de renúncia a qual nós não estamos dispostos em viver. O primeiro nível de renúncia que o Senhor falou para mim um dia é a sua vida. A sua vida. Você não precisa dela. Jesus falou isso para mim porque ela estava perdida. Eu fui lá e resgatei ela para que você pudesse viver. Então entenda algo no seu coração. Jesus, é isso que eu quero liberar sobre você, sobre a igreja. Jesus vai pegar muitos de vocês. Muitos de vocês. E Ele vai mostrar o amor dEle para que você ame como Ele amou. É isso. Nós não temos outro propósito pelo qual nós fomos alcançados por Deus. Você não tem outro propósito pelo qual você foi alcançado. Você foi salvo para salvar. E isso muda tudo, isso muda qualquer perspectiva. Isso muda qualquer contexto de vida. Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, para que nós não vivemos mais o natural deste mundo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, primeiro eu quero orar por esses irmãos que tiveram a coragem de vir aqui à frente. Se eles vieram aqui à frente porque algo o Senhor falou no coração deles. E eu louvo a Deus porque o Senhor falou com eles. Sempre, Senhor, tem alguns que são aparentemente mais corajosos no início de um apelo. Mas o que eu te peço é que o Senhor confirme no coração essa decisão que eles estão fazendo. Eles nem sabem o que estão fazendo, mas estão fazendo. E isso é o teu trabalhar, Deus. Isso é a sua ação, a ação do teu Espírito. Por isso o que eu peço, Senhor, é que o Senhor fale com eles como um dia o Senhor falou comigo. Que o Senhor se manifeste a eles como um dia o Senhor se manifestou a mim. Que o Senhor se mostre a eles como um dia o Senhor se mostrou a mim. Para que eles saibam que o Senhor é Deus poderoso sobre toda a terra. Senhor, e eu oro também pela igreja. Essa igreja que nessa noite ouviu essa palavra. Eu oro por essa igreja e te peço, Senhor, se manifeste a essa igreja como o Senhor nunca se manifestou. Se manifeste a esses irmãos, fale com ele como o Senhor nunca falou antes. Deus, o que eu te peço e libero nesta noite como profeta do Senhor na terra é que o Senhor venha como o Senhor nunca veio nessa igreja. Que hoje seja o dia de destravamento ministerial no meio dessa igreja.
Vai ter pessoas neste lugar que vão voar sobre as nações. Tem pessoas neste lugar que vão voar como águias e outras vão correr como a corça sobre as nações da terra. Se vocês acham que Deus simplesmente te levantou para vir aos domingos nessa igreja e sentar nessas cadeiras, o que eu quero te dizer nesta noite, que existe um propósito eterno de Deus para a tua vida e Ele vai cumprir. É isso que eu quero liberar nesta noite sobre a vida desses irmãos, Deus. Crendo que o Senhor é Deus poderoso para cumprir todas as palavras liberadas nesta noite sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos?